Olá, estudantes! Espero que vocês estejam assistindo esse vídeo antes da nossa provinha parcial, ok? E nesse vídeo nós vamos terminar, né, aquelas questões que eu selecionei que caíram no Enem, edições anteriores, e que com esse conceito de força e leis de Newton nós podemos resolvê-las. Tudo bem? Então vamos para as questões. Primeira questão que eu coloquei é uma questão que nós já começamos a responder isso na nossa aula aí no Google Meet. Questão de 2014, Enem de 2014, segunda aplicação. Fala o seguinte: na antiguidade, algumas pessoas acreditavam que, no lançamento oblíquo de um objeto, a resultante das forças que atuavam sobre ele tinha o mesmo sentido da velocidade em todos os instantes do movimento. Isso não está de acordo com as interpretações científicas atualmente utilizadas para explicar este fenômeno. Desprezando a resistência do ar, qual é a direção e o sentido do vetor força resultante que atua sobre o objeto no ponto mais alto da trajetória? Então, eu peguei aqui e coloquei a imagem de um jogador de golfe, né, prestes a tocar na bolinha, né, com o taco dele, tudo bem? E aí, essa trajetória que a bolinha vai fazer até encostar no chão, essa trajetória aqui, esse arco de parábola aqui, é a trajetória do movimento, né, do lançamento oblíquo, tudo bem? Nós sabemos que essa bolinha aqui, né, antes dele encostar, né, antes dele tocar na bolinha, ela estava aqui em repouso, ok? Em relação ao solo. E nós sabemos que se ela está em repouso, precisa de uma força, ok? Para mudar o estado, né, de movimento dela, no caso, para tirar ela do repouso. E o jogador ele vai aplicar na bolinha uma força de contato. Nota que existe o contato da bolinha com o taco, do jogador com o taco. Então, essa força que está sendo transferida para a bolinha é uma força de contato. Então, quer dizer que quando a bolinha sair aqui do chão e adquirir essa velocidade aqui, que está apagado para vocês, né? Mas é V0. Então, quando ela adquirir essa velocidade aqui, ó, que na figura aqui tem dizendo que é V0, então, quando ela adquirir essa velocidade, quando ela sair do repouso, ela não vai estar mais em contato com o taco, ou seja, a força que o jogador infligiu na bolinha vai cessar, vai acabar. E esse movimento vai ocorrer por conta dessa aceleração inicial, né, que foi dada a ela, essa velocidade inicial. E galera, esse movimento oblíquo nós podemos dividir ele em duas partes. Como assim? Nota que o vetor velocidade inicial, né, velocidade, lembrando aqui para todos, né, que velocidade é vetor, esse vetor aqui, ele está apontado aqui para cima, né, inclinado, então ele está inclinado para cima, ok? Nós podemos escrever este vetor aqui, ó, este vetor velocidade, nós podemos escrever ele como se ele fosse uma soma, né, uma soma de dois outros vetores. Eu posso dizer que esse vetor velocidade ele é resultado da soma do vetor velocidade no eixo x e do vetor velocidade no eixo y. Professor, eu posso fazer isso? Posso sim. Vocês lembram como é a soma vetorial? A soma vetorial diz que eu tenho que colocar aqui a base de um vetor na ponta do outro, ok? Então, esse vetor em azul, que é a velocidade inicial, eu posso escrever ele, ou, melhor dizendo, eu posso decompor ele, posso escrever ele como se fosse dois outros vetores, ok? Basicamente, o que eu estou tentando fazer é o seguinte, é como se eu pegasse um número, 20, e escrevesse ele como se fosse dois outros números, ou, sei lá, 2 mais 18, ok? Então, eu estou pegando um vetor e escrevendo como se fosse a soma de dois outros vetores.
Tudo bem assim? Então, por que que eu estou fazendo isso? Porque esse meu movimento, essa bolinha, né, ela vai subir, chegar até uma altura máxima, ok? Ela vai subir, chegar aqui até uma altura máxima e vai descer. Ou seja, essa velocidade inicial em y, ela vai ser grande no começo, ela vai chegar nesse maior ponto aqui, ela vai ser zero. Por quê, professor? Porque ela parou de subir. Enquanto ela estava subindo, tinha velocidade, ou seja, se eu pegar esse ponto aqui, ó, existe uma velocidade para cima. Se eu pegar esse ponto aqui, o ponto inicial, existe uma velocidade para cima. Se eu pegar esse ponto, não tem mais. Porém, se eu pegar um ponto aqui, ó, logo depois, a velocidade nós vamos perceber que ela é para baixo. É mesmo, professor? É, porque ela vai estar caindo. E quando ela chegar aqui, ó, no solo, antes dela tocar no solo, a velocidade dela vai ser aqui para baixo. Tudo bem? Então, sabemos que se olharmos só a subida e a descida da bolinha, nós percebemos que essa velocidade v0y, ela vai decrescendo até chegar a zero e depois ela vai se tornar um valor negativo, apontando para o chão. Tudo bem? Por que que acontece isso? Acontece isso, ó, por conta que nós temos aqui, ó, um campo gravitacional puxando ele para baixo. E gravidade, nós sabemos que é uma força de distância, a distância. Tudo bem até aí? Então, quer dizer que eu não preciso nada tocando na bolinha para que ela sinta a força gravitacional. Então, assim, aqui no ponto mais alto, existe a força que o jogador infligiu nela? Não, não existe. Por quê? Porque a força que ele infligiu era uma força de contato. Só existe, ó, a força peso aqui, ó. Existe uma força peso. Professor, existe uma força peso? Existe. Por que que existe a força peso? Porque é uma força à distância, ok? Existe essa força peso, que é uma força à distância. Tranquilo até agora? Professor, teria resistência do ar? Teria, mas a questão pede para nós desprezar a resistência do ar. Então, se nós desprezamos a resistência do ar, sabemos que essa força inicial não está aqui, né? Não está durante o movimento só vai ter essa força aqui, que é a força peso. Então, para onde aponta a força peso? A força peso, nós sabemos que aponta sempre em direção ao centro da Terra, não é isso? Então, nós podemos perceber aqui, né, nesses itens, que tem que ser vertical, mas para baixo. Então, olha o item B. O item B diz que a força, né, resultante ela é vertical para baixo, pois somente o peso está presente no movimento, durante o movimento. Sim, está correto, ok? Durante o movimento, somente o peso. Se eu perguntasse aqui, ó, no instante em que o jogador bate na bola, eu teria a força que o jogador estava aplicando mais o peso. Mas no movimento, essa força que o jogador aplica não movimenta a bolinha. Tudo bem? Entenderam? Vamos para outra. A nossa próxima questão fala de uma criança, né? Questão de 2014, terceira aplicação. Diz o seguinte: uma criança está em um carrossel em um parque de diversões. Este brinquedo descreve um movimento circular com intervalo de tempo regular. Pessoal, movimento circular com um intervalo de tempo regular. O que ele está falando aqui, galera, nada mais é do que o movimento circular e uniforme. Tudo bem? Então, se eu tenho aqui o movimento circular uniforme, eu sei que em todos os pontos da minha circunferência, né, da minha trajetória aqui circular, eu sei que a velocidade linear é constante. Professor, a velocidade linear é assim mesmo? Aponta assim? Faz uma tangente com a trajetória? Sim, faz.
Pessoal, se você pensar em um movimento, né, se fosse uma pedra amarrada a um barbante, você aqui, ó, está girando essa pedra. Em um dado momento, esse barbante quebra. A pedra, ela segue em linha reta, ok? Essa pedra, ela só vai ficar dando voltas em torno de um centro aqui, né, de um ponto, porque o barbante obriga ela a fazer essa trajetória, ou seja, a bolinha vai estar com essa velocidade linear, porém, né, no caso aqui, o exemplo do barbante, o ar barbante vai estar puxando ela para o centro. Então, basicamente, né, existe, né, uma força que vai pegar este carinha aqui, né, que vai pegar a velocidade e vai puxar ela de uma maneira que vai mudar a direção. Mas, pessoal, o que é que vocês lembram lá nas nossas aulas de cinemática? Quem é a entidade, né? Quem é o ser que muda a velocidade, que altera a velocidade? É a nossa aceleração. Então, quer dizer, professor, que existe uma aceleração apontando aqui para o centro, que vai pegar essa velocidade e vai apontar aqui para o centro, vai fazer mudar essa velocidade e esse ser aponta para o centro aqui, é isso que eu estou entendendo? Sim, existe esse ser que está tentando, né, modificar a velocidade, sempre, né, apontando aqui para o centro. Tudo bem, galera? Esse ser, ele tem que ser uma coisa chamada de aceleração, massa. Mas é uma aceleração com nomezinho específico, é uma aceleração centrípeta, beleza? Aceleração centrípeta. E essa aceleração, né? Essa aceleração, vocês já sabem que, né? Olha, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Que aceleração é essa que vai estar tendo aqui, que vai fazer mudar a direção da velocidade? É uma aceleração centrípeta. Então, essa minha força resultante aqui vai ser o quê? Vai ser a minha força centrípeta. Tudo bem até aí? Então, quer dizer que existe sim uma força neste movimento, uma força resultante. Sim, existe. E essa força, ela aponta para o centro, que é a nossa força centrípeta. E a aceleração dela é a aceleração centrípeta. Essa aceleração centrípeta é responsável por mudar a direção de propagação, na direção da minha velocidade linear. Se eu perguntasse para você qual é a aceleração linear, aí você diria assim, professor, a aceleração linear é zero. Por quê? Porque as minhas velocidades lineares não estão mudando, né? Não está mudando, ok? E se eu perguntar, professor, e qual é a minha velocidade angular? Então, minha aceleração angular. Então, assim, existe várias acelerações aí. Nós estudamos a linear e a angular, tudo bem? Nós não estudamos ainda a nossa aceleração centrípeta, mas aí, esse exemplo aí, nesse problema, né, eu tive que falar, essa aceleração centrípeta vai estar puxando, né, vai estar puxando o móvel para o centro. E aí, essa força centrípeta é que é responsável por fazer essa trajetória não ser linear, e sim ser circular. Beleza? Então, bora lá para a pergunta. A força resultante que atua sobre a criança é nula? Não. Nós sabemos que movimento circular, mesmo sendo uniforme, mesmo a velocidade linear sendo constante, nós temos força sim, que é a força centrípeta. É oblíqua à velocidade do carrossel? Não, ela não é oblíqua à velocidade do carrossel. Ela é, ó, perpendicular à velocidade linear do carrossel. Ok? Então, item B errado. Paralela à velocidade do carrossel? Não. Ela não é paralela. Ela não é paralela. Paralela seria assim, galera, ó. Paralela. Ó, paralela. Ok? E o que nós estamos vendo aqui é que ela é perpendicular, fazendo um ângulozinho, ó, de 90 graus. Tudo bem? Então, não é o item A, não é o item B, não é o item C. Ela está direcionada para fora do brinquedo? Não. Ela está direcionada para o centro do brinquedo. Então, item correto é o item E.
Deu para entender? Vamos para a próxima. Enem 2015, primeira aplicação. Fala o seguinte: uma pessoa abre sua geladeira, verifica o que há dentro e depois fecha a porta dessa geladeira. Em seguida, ela tenta abrir a geladeira novamente, mas só consegue fazer isso depois de exercer uma força mais intensa que a habitual. A dificuldade extra para reabrir a geladeira ocorre porque... E aí, bora lá, bora perceber aqui. Eu vou tentar desenhar aqui, né, pictoricamente, uma porta da geladeira. Tá aqui a porta da geladeira, massa. Então, para eu abrir a porta da geladeira, eu aplico uma força F para esse lado. Tudo bem? Quando essa porta ela é fechada, percebo que essa força aqui não é mais suficiente, eu tenho que aumentar a força, ok? Eu tenho que aumentar essa força. Por quê? Certamente, alguma coisa está acontecendo que eu tenho uma resistência, eu tenho uma força aqui, ó, na porta, ok? A porta aqui ela tem uma resistência, tudo bem? Então, é o seguinte, a porta, nós sabemos que ela tem uma área, né? Então, se a gente fosse desenhar uma porta aqui, seria tipo isso, né? Então, a nossa porta aqui, né? Ela tem uma área considerável, a porta de uma geladeira. E se eu tenho uma força aplicada a essa área, galera, eu tenho o conceito que nós chamamos de pressão, conceito que nós não estudamos ainda, né? Então, ó, o que é pressão? É a força aplicada em uma área, tudo bem? Então, existe alguma coisa, né? Existe alguma coisa puxando essa porta. E aí eu sei se essa força for aplicada em toda a minha área, nós temos aí a nossa pressão, nós temos uma pressão. Então, beleza, galera. Ou existe uma força puxando ela, ou existe uma pressão, né? Uma pressão aqui que está impedindo. Beleza, galera? Então, é o seguinte, se essa pressão ela tiver ocorrendo uma pressão na porta, o que é que nós temos? Uma pressão na porta, nós vamos ter uma força aplicada na porta. Vocês concordam que se eu tiver uma força aplicada na porta dessa forma, né, uma pressão aplicada na porta dessa forma, a abrir ela, não vai ser mais fácil? Vai. Então, provavelmente, não tem nada aplicando pressão na porta. Existe uma pressão contrária, né? Uma pressão de resistência. Então, é o seguinte, quando alguma coisa, né, está com grande pressão, nós sabemos que ela tende a explodir, aumentar o volume. Quando ela tem uma pressão negativa, então nós sabemos que pressão negativa, uma pressão para dentro, né, pensando assim, ela tende a diminuir o volume mesmo, amassar, né? Basta você perceber, né, quando você coloca uma garrafa na sua boca e você suga o ar de dentro, você vê que você deforma ela, ok? E dependendo de como essa garrafa é de vidro, se a garrafa é de plástico, você percebe que existe alguma coisa puxando o seu lábio para dentro da garrafa. É uma pressão negativa, a pressão no interior, ela modificou. Como você retirou o ar, quer dizer que da garrafa, quer dizer que a pressão lá diminuiu. E se você fizer ao contrário, se você pôr o ar dentro da garrafa, você vai ver que vai ficar cada vez mais difícil colocar o ar lá dentro, porque a pressão lá aumentou, ok? Então, essa experiência, né, de sugar ou colocar o ar dentro de uma garrafa, você está simplesmente mexendo na pressão interna da garrafa, ou aumentando ou diminuindo. E aí você pode sim vir a mexer no volume, porém você vai danificar a estrutura da garrafa. Tudo bem? Então, bora lá. A dificuldade extra ao reabrir a geladeira ocorre ou por uma pressão aqui negativa no interior, ou por uma força. Então, bora olhar os itens. O volume do ar, o volume de ar dentro da geladeira diminuiu. Não, galera, não diminuiu.
ok? O volume de ar não diminuiu. O ar, ele é um gás, então ele ocupa todo o espaço, e o espaço seria o espaço da geladeira, seria o volume da geladeira. Então, esse item aqui ele não é correto, beleza? O motor da geladeira está funcionando com máxima potência. Não é isso, ok? Não é por isso, tudo bem? O motor da geladeira vai só resfriar o ar que está lá dentro, não vai puxar a porta. A força exercida pelo ímã fixado na porta da geladeira aumenta. Galera, poderia até ser, não é? Mas ímã, você teria que mexer na estrutura do ímã para deixar ele com a maior força, né, de atração. Então, não é isso que está acontecendo. E olha aqui, ó, vamos para o item E. Temperatura no interior da geladeira é inferior à existente antes. Não, galera. Quando você abre a geladeira, o ar gelado, frio que está lá dentro, ele sai. Então, depois que você fechou a geladeira, o ar que está lá dentro, ele não é mais frio do que o anterior. Ele é mais quente, né? Ele tem uma temperatura maior, porque o ar frio, ele se perdeu. Tudo bem? Então, né, como a temperatura da interior da geladeira, né, não a temperatura do interior da geladeira é inferior à existente antes, como não é verdade, então só nos resta a dizer, ok, que o item certo é o item D. Pressão no interior da geladeira está abaixo da pressão externa, ou seja, se essa pressão aqui, que é o interno, está abaixo, a pressão que está ocorrendo é uma pressão para dentro da geladeira. Por isso que eu preciso aumentar essa força para abrir a porta da geladeira. Tudo bem? Entenderam? Próxima questão. Para um salto no Grand Canyon, usando motos, 2 paraquedistas vão utilizar uma moto cada, sendo que uma delas possui massa 3 vezes maior. Foram construídas 2 pistas idênticas até a beira do precipício, de forma que, no momento do salto, as motos deixem a pista horizontalmente e ao mesmo tempo. No instante em que saltam, os paraquedistas abandonam suas motos e elas caem praticamente sem resistência do ar. E aí eu vou grifar aqui, ó, elas caem praticamente sem resistência do ar. Tudo bem? Elas caem. As motos atingem o solo simultaneamente, por quê? E outra coisa que eu quero que vocês percebam elas vão deixar, né, o precipício na forma que tá aqui, ó, deixem a pista horizontalmente, ou seja, no início do salto, as motos elas vão deixar a pista horizontalmente, ok, galera? Então, se eu for desenhar aqui, ó, pegar um ponto material e dizer que é a moto, e aqui a pista, quer dizer que quando ela sai da pista, ela só vai ter velocidade horizontal. Quando ela sai da pista, qual é a força que vai estar atuando na moto? Vocês já sacaram qual é, não é? É a nossa força peso. Ou seja, a trajetória que a moto vai fazer, né, durante a queda vai ser o quê? Vai ser uma coisa desse tipo. Por quê, professor? Ela vai para o lado porque ela tem ainda uma certa velocidade horizontal. E ela vai para baixo porque o peso vai estar atuando e não tem nada que segure ela. Então, ela vai fazer essa trajetória aqui. Ok? Parece até metade do que aconteceu lá no lançamento oblíquo. Tudo bem? Tudo bem? Então, galera, o que é que nós sabemos? Essa componente aqui, ó, horizontal, não vai interferir na queda. Então, nós podemos aqui, ó, apagar essa componente, né, essa componente horizontal. Ok? Então, para a queda, só vai realmente importar essa força aqui atuando, que é a força peso. Ok? Então, se elas caem, né, livremente, parece aqui, né, uma questão de queda livre, não parece?
queda livre. Então, o que é que nós sabemos da queda livre? Nós sabemos da queda livre que a massa não importa. Não importa se é essa moto aqui com um peso enorme, né, com uma massa enorme, ou se é uma motinha com a massa pequena. Ambas vão cair do mesmo jeito, né? Vão cair sofrendo a mesma aceleração. Tudo bem? Então, bora olhar lá. Por que elas atingem o solo simultaneamente? Possuem a mesma inércia? Não. É óbvio que para mexer, né, ou para parar essa moto aqui, a grandona, eu preciso de maior intensidade de força, então não tem a mesma inércia. B. Estão sujeitas à mesma força resultante? Opa, a força resultante aqui é o peso. Então, ela está sujeita ao mesmo peso? Não, galera, não está sujeita ao mesmo peso. Por quê? Porque esse peso aqui, o que é peso, né? A massa vezes a gravidade. Vocês concordam que essa massa aqui é maior do que esta? Então, esse peso aqui é maior do que este. Então, não é a mesma força. Ok? Essa força aqui é maior. Tudo bem? A força resultante aqui, o peso da moto vermelha aqui que eu exemplifiquei é maior. Tudo bem? Então, estão sujeitas à mesma força resultante. Tem a mesma quantidade de movimento inicial. Galera, quantidade de movimento é algo que eu não falei para vocês. Mas quantidade de movimento tem relação com a massa. Tudo bem? Só vou falar isso por enquanto. Então, não é o item C. Item E. São lançadas com a mesma velocidade horizontal. O enunciado não fala isso, mas nós sabemos que a velocidade horizontal não vai influenciar na queda. E o item D, que é o item correto, diz o seguinte: adquirem a mesma aceleração durante a queda. Isso é verdade. E assim, nós sabemos que aceleração é essa? Essa aceleração é a aceleração da gravidade, que é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Então, vamos para a próxima questão. A próxima questão, ela fala o seguinte, questão de 2017, primeira aplicação da prova do Enem. Em uma colisão frontal entre dois automóveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e abdômen do motorista pode causar lesões graves aos órgãos internos. Pensando na segurança do seu produto, um fabricante de automóveis realizou testes em 5 modelos diferentes de cinto. Os testes simulam uma colisão de 0,3 segundo de duração, e os bonecos que representavam os ocupantes foram equipados com acelerômetros. Esse equipamento registra o módulo da desaceleração do boneco em função do tempo. Os parâmetros como massa dos bonecos, dimensão dos cintos e velocidade imediatamente antes e após o impacto, foram os mesmos para todos os testes. O resultado final obtido está no gráfico a seguir, de aceleração por tempo. Então, esse gráfico aqui ele é de aceleração por tempo. Tudo bem? Então, é o seguinte, galera, o que é que nós sabemos? Nós sabemos que, pela segunda lei de Newton, a força resultante ela vai ser igual a massa vezes a aceleração. Então, se eu pensar no boneco, né, a força que o boneco aqui vai estar sofrendo, né, vai ser a massa do boneco vezes a aceleração que o boneco vai ter. Tudo bem? Então, enquanto maior a aceleração, maior é a força resultante. Quanto maior a aceleração, maior a força resultante. Então, olha aqui para esses gráficos. Eu vou descartar todas as acelerações que tiveram um grande pico. Porque se teve um grande pico, quer dizer que teve um grande pico de força. E essa grande força pode ocasionar lesões. Então, aí, ó, eliminamos esse, este e este aqui. Tudo bem? Ficamos com os dois gráficos, a gente elimina esse carinha também. Então, certamente, o cinto que vai representar a menor impacto para o motorista, o melhor cinto, no caso, né,
que vai oferecer menor risco de lesão, é esse daqui. E aí vamos só eliminar. Olha, o cinto 1, ele é traço e ponto, então não é aqui, então não é cinto 1. Olha, vou eliminar esse daqui, ó, que é todo contínuo, não é cinto 4. Vamos eliminar esse aqui, que são os pontinhos bem pequenininhos, não é cinto 3. E aí ficamos com o cinto 2, que são os pontinhos. Opa, está aqui o cinto 2. E o cinto 5 é uns tracinhos, que é esse daqui, então não é cinto 5. Então a resposta é cinto 2. Resposta item B. B. Item B. Ok, vamos para a nossa próxima questão. Entenderam? Próxima questão diz o seguinte: Enem 2012. Durante uma faxina, a mãe pediu que o filho a ajudasse, deslocando um móvel para mudá-lo de lugar. Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton define que, se puxar o móvel puxará igualmente de volta. E assim não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. Qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação do garoto? Então, bora lá. O que é que nós temos? Eu coloquei aqui uma figura de um homem empurrando um carro. Então, nós sabemos que o homem aplica a força, né, uma força horizontal aqui no carro. A terceira lei de Newton diz, opa, se tem uma força sendo aplicada, deve ter aqui uma outra força sendo aplicada. E essa força ela tem o mesmo módulo, ou seja, se o homem aplica 20 newtons, qual é a reação? 20 newtons. Mesma intensidade. Tem a mesma direção, ambos estão na horizontal. Porém, se uma é 20, a outra é menos 20. Por quê? Porque se uma aponta para a direita, a outra tem que apontar para a esquerda. E além dessas três características, mesma intensidade, mesma direção, sentidos contrários, o que é que nós temos ainda como característica da ação-reação? O homem aplica força no carro. O carro aplica força num homem, ou seja, a ação e reação são em objetos diferentes. Ora, se fosse no mesmo objeto, pensa, se eu aponto aqui, ó, eu ponho uma força para cá, e esse objeto, né, ele devolve a força para... Vamos lá, desculpa. Se eu tenho um objeto, e aí eu vou empurrar ele com uma força F. Opa, com uma força F. Tudo bem? O objeto tem que devolver essa força na minha mão, ok? Porque se fosse no mesmo objeto, seria aqui, ó. E não é isso que nós vemos, tudo bem? Porque se eu coloco uma força aqui, F para um lado, sei lá, 20 newtons, e coloco outra força para o outro lado de 20 newtons, eu vou ter um equilíbrio e realmente não vou conseguir mover. Então, por que a gente consegue mover? Ora, porque essa reação ela não é imposta no objeto, ela é imposta na mão do cara que está empurrando. Tudo bem? Então, o objeto ele vai sentir somente a ação. E a mão do homem, a mão da pessoa que está empurrando, vai sentir só a reação. Tudo bem? Então, bora lá para os argumentos. Item A. A força resultante sobre o móvel é sempre nula? Não. Se há movimento, nós sabemos que existe, né, situações em que a força resultante é nula e sabemos que em movimentos que a força resultante não é nula. Se o móvel estava parado, ele ganhou movimento, a força resultante não pode ser nula. Então, o item A ele está errado, esse argumento não é válido. Item B. A força de ação é um pouco maior do que a força de reação? Não, ela tem a mesma intensidade. Item C. A força de ação é aquela exercida pelo garoto? Sim. Sim, mas isso não muda muita coisa, né? Então, esse item está incompleto. Bora, item D. O par de forças ação e reação não atuam em um mesmo corpo. Exato, item D.
Tudo bem? E vamos olhar o item E. As forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam. As forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam. Se anulam, beleza, tranquilo. Porém, isso não aponta um erro na interpretação lá da terceira lei de Newton que o problema está propondo. Tudo bem? Próxima questão. A próxima questão seria a nossa discussão sobre o foguete. Eu vou deixar isso para o nosso próximo encontro. Beleza, galera? Então, tchau, tchau. E se cuidem, saúde sempre em primeiro lugar e bons estudos.